Aleluias. Padre, em nome de Jesus, uma vez mais nós nos exponemos a Tu palavra essa manhã, que Tu Espírito Santo venga nos dar luz, entendimento, revelação, traindo sobre nós, ó Padre, revelação, para ponermos em prática as verdades de Tu Evangelho em nós, por nós e através de nós, no nome do Senhor Jesus. Amém. A graça e a paz, irmãos, uma vez mais aqui reunidos como corpo, como família, como comunidade. Eu quero declarar sobre sua vida bendições, graça, favor, sabedoria, transformação de dentro hacia fora, para que o Espírito Santo pueda manifestar sobre ti graça sobre graça, em nome de Jesus. Amém? Bueno, hoje nos toca a dar continuidade ao compartilhar a primeira epístola de Pedro. E o texto nos ensina algo muito interessante nesta manhã, que eu puse o texto, eu puse o título del compartir dessa palavra, o versículo número 13, que diz assim, vamos lá ler, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, del verso 13 al 22. Diz assim: quem é aquele que os poderá hacer daño? Vosotros seguís el bien. Pero também, se tenéis que sofrer por causa da justiça, sois dichosos. Portanto, não tengáis medo de nadie, nem os inquieteis. Al contrário, santificad a Deus, el Senhor, em vuestros corazones. E estad sempre preparados para apresentar defensa com humildade e respeito ante todo el que os demande razão de la esperança que há em vosotros. Mantened limpia vuestra consciência, para que sejam avergonzados aqueles que os tratam de malhechores e hablan mal de vosotros por vuestra buena conducta em Cristo. Mejor es que sufráis por hacer el bien, si así Dios lo quiere, que por hacer el mal. Por tanto, también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Es verdad que sufrió la muerte física, pero en espíritu fue vivificado. Y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando se alargaba la paciencia de Dios, en los días en que Noé construía el arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 pessoas foram salvadas por meio del agua. Isto é uma imagem del bautismo que agora nos salva, el cual nos consiste em quitar as impurezas del cuerpo, sino em comprometer-se ante Deus, de tener uma consciência limpia, e nos salva por la resurreição de Jesucristo. Quem depois de ser subido al cielo está a la derecha de Dios, y Él está sujeto a los ángeles, las autoridades y las potestades. Hermanos, ¿por qué yo puse el título? ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Muitas vezes nosotros tenemos la preocupación, lo que Pedro estava escrevendo aqui nesta epístola. Nós vimos os textos anteriores, que o rosto do Senhor está em contra de los que hacen mal, que
nosotros somos piedras vivas, que tenemos que tener una conducta ejemplar, que tenemos que poner en práctica la palabra, que el evangelio que se ha anunciado, ¿cuál ha sido el evangelio? Si en verdad es el evangelio de Jesús. Cuando leemos todo esse texto do verso 1 dessa carta de epístola, nós vamos a perguntar, a chegar a esse consenso dessa pergunta que Pedro hace: quem é aquele que os poderá hacer dano? Se vosotros seguís el bien. Nós pensamos que são as lutas, que são as circunstâncias ao nosso derredor, que são as pessoas aí fora que hablan mal de nosotros, que nos tiene como malhechores, porque estamos haciendo el bien. Estamos seguindo el bien. Quem é aquele que poderá hacer daño hacia nosotros? Quem é a persona, ou quem são as pessoas que podem nos arrebatar? Quem são essas pessoas? ¿Qué poder tiene ellos de hacer daño hacia nosotros? Si nosotros en realidad estamos en Cristo Jesús, si nosotros en realidad estamos en el Señor. Pero también, verso 14, si tenéis que sufrir por causa de la justicia, sois dichosos. Portanto, não tengáis medo de nadie, nem os inquieteis. Se somos ameaçados porque somos cristianos, tranquilo, quedamos felizes, quedamos bem, quedamos contentos, quedamos alegres. Se estamos sendo perseguidos por predicar o evangelho, que é sencillo, puro e simples, mantenemos aí predicando o evangelho, seguindo o propósito do Senhor, seguindo a vontade, porque estamos seguindo Ele bem. Nós não estamos aí buscando subterfúgios, buscando situações para nos liberar de alguma acusação. Se estamos seguindo o bem, não temos que temer, não temos que nos preocupar. Se em realidade nossos corações, nossas atitudes estão em Cristo, descansamos em Cristo. Se em realidade nossas atitudes estão cumprindo a vontade de Deus, aun quando vengamos a sofrer, aun quando vengamos a ter problemas, perseguições, não temos que temer. Se em realidade nós seguimos o bem, seguimos a Cristo. Porque presta atenção, quem é aquele que os poderá hacer dano? Será que lo máximo que eu vou a preocupar-me é de que quitem minha vida? Que é essa vida? Que vida é essa? É que eu aún tenho muito que predicar. Será? Que eu aún tenho muito que evangelizar. Será? E por que já não hicimos isto? Por que em vez de preocupar com o amanhã que tenho que fazer, por que eu não hago agora? Por que me preocupa? Eu não quero viver agora porque aún não he vivido o melhor de Deus em minha vida. Será? Se você hace o bem, por que se preocupa com ele amanhã? Por que se preocupa em ter coisas? Por que se preocupa em coisas naturais? Se em realidade nós estamos em Cristo, seguimos e prossigamos em fazer o bem. Nós temos que abrir nossos olhos para fazer a vontade de Deus, para ter o entendimento de quem nós somos em Cristo. É complicado? Não, não é. Não é complicado, mas é difícil.
Explico. Não é complicado porque só há que ter uma atitude. Pero é difícil porque nós não queremos ser transformados. Nós não queremos sair de nossa zona de conforto. Não queremos sair de nossa vontade. Tudo tem que ser a nossa maneira. Tudo tem que ser da maneira que oramos, porque eu oro, eu determino e Deus tem que obedecer-me. É assim que funciona? É assim? Esse é o evangelho que o Senhor nos ensinou? Quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo. Negar-me a mim mesmo? Como é isto? Então, eu tenho que morrer para minhas vontades, para meus desejos, para minhas emoções, para tudo que... Para minha alma tenho que morrer, tomar minha cruz e seguir a Cristo. ¿Para onde? Hacia a cruz. É sencillo, pero é difícil, porque nós não queremos morrer. Então, volvendo, quem é aquele que poderá hacer dano? Lo máximo que pode fazer é quitar minha vida, me hacer sofrer dolor natural. Pero se eu sigo o bem, estou em paz, estou feliz. Como os discípulos foram perseguidos e estava Pedro e um outro discípulo aí, reuniram aí em el templo, sinagoga, em el edifício de la igreja, reunidos aí os principais sacerdotes, estavam aí reunidos para matar os discípulos de Jesus, porque eles estavam predicando. E eles predicando daquela maneira, não poderiam sacar o benefício de las reses, de las ovejas. Não poderia sacar. E se as benesses não vieram de aqui, eles tinham que frenar os discípulos, porque eles estavam ensinando. Quem vos poderá hacer dano? Não necessita. Não necessita pagar para receber a bendição, porque Cristo já ha pagado o preço. Não necessita um montão de coisas para fazer, porque Cristo já ha hecho. O que temos que fazer é simples, pero difícil. É sencillo, pero difícil. Negar a nós outros mesmos e seguir a Cristo. E esses discípulos estavam ali, sendo juzgados por um homem sábio, chamado Gamaliel. Presta atenção, varones. Quita eles de aqui, porque temos que falar em particular aqui. E esse falar em particular aqui, nós outros temos que ter entendimento, porque se é obra de Deus, nós outros vamos nos oponer a Deus. Presta atenção, já ha venido Judas, já ha venido Teudas, já ha venido não sei quem. Morreram, se acabou. Se este Jesus, o chamado Cristo, é de Deus, e esses discípulos estão aí obedecendo a vontade de Cristo, desse Jesus, se eles são de Deus, se nós outros nos opusermos, estaremos indo em contra de Deus. Pero, se é coisa de homem, se vai acabar. Os sacerdotes contra os discípulos. E o que fizeram eles? Deram uma paliza, pero não prediquem. E qual foi a atitude dos apóstolos? Nos pegaram por el nome de Cristo, porque predicamos, nos pegaram. Se travou todo, porque acabou a bateria.
pero não passa nada. Nossa bateria é carregada em Cristo. Amém? Pero prestemos atenção. Prestemos atenção na vontade de Deus hacia nós. Quem é aquele que os poderá hacer dano se vosotros seguís el bem? E o texto diz, tenho que pôr minha gafa porque já... Presta atenção, pero também se tenéis que sofrer por causa da justiça, sois dichosos. Portanto, não tengáis medo de nadie, nem os inquieteis. Al contrário, santificad a Deus el Senhor em vuestros corazones. Santificar a Deus, Senhor, em vuestros corazones. Como eu vou santificar a Deus, nosso Senhor, em nossos corações? Confiando, creyendo, tendo a certeza de quem nós somos em Ele. Tendo a certeza que estamos seguindo o bem, tendo o entendimento do que Cristo ha hecho na cruz del Calvário, tendo o entendimento que eu, que sou um discípulo, nego a mim mesmo, tomo minha cruz e sigo a Cristo. E estar sempre preparados para apresentar defesa com humildade. Pero sempre quando nós nos defendemos, somos como Pedro, que estamos lá espalhados. E respeito, ante todo, el que os demande razão de la esperança que há em vosotros. Estamos falando em defesa daqueles que vêm contra nós a falar de nossa fé, a falar de nossa realidade de vida em Cristo. Quando formos a fazer essa defesa, seamos humildes, seamos respeituosos com aqueles que vêm contra nós. Ah, eu não creio. Se não crê, vai para o inferno. Se não aceitar, deve... Seamos respeituosos. Cada um tem sua opinião. Cada um tem seu, entre comillas, livre albedrío. Pero temos que ser respeituosos. Temos que falar a eles, vale, amamos, aunque nos ofenda. Mantened principalmente limpia vuestra consciência, para que sejam avergonzados aqueles que os tratam de malhechores e hablam mal de vosotros por vuestra buena conduta em Cristo. Não daquilo que penso que sei, daquilo que creio que conosco, daquilo que he escuchado, he leído, pero não he praticado. Mira, me encanta ler, me encanta adquirir conhecimento, pero se não pongo em prática, nada disto é real. Se em realidade eu não nego a mim mesmo, tomo minha cruz e sigo a Cristo, nada disto é real. É tudo, como dissemos, fachada. É tudo para inglês ver, para inglês mirar. Há uma expressão em Brasil que quando a coisa é bonita por fora, pero por dentro é solo para inglês mirar. Uau, que bonito! Pero não sabe o que está por detrás.
Quando habla para inglês ver, é para os turistas que vão e miram, uau, que bonito, uau, que é isto, uau, uau. Pero o que está por detrás, como decía Cristo de los fariseus, saduceus, sepulcro caiado. Sabe o que é um sepulcro caiado? É uma caverna, como disse, um hueco na terra. Sim, uma cova, como uma cova. Pero aí dentro dessa cova está llena de podridumbre, cuerpos podridos, sujidade, um olor fétido, cuerpos muertos aí dentro. Aí põe uma roca tampando e por fora la pinta com a cal. E queda blanquito. Coisa mais bela. Muito bonito por fora, pero por dentro, podridumbre. Nós outros somos assim. Ponemos na roupa bonita, não? Ponemos um gabardine, uma capa, uma toga. Ponemos aí uma roupa, uau! E venimos à igreja a cultuar a Deus. Pero por dentro, um montão de basura, de corpos muertos, que comemos, que vemos, que oímos, e lo mais interessante, que leemos, pero não ponemos em prática. Porque somos fariseus, conhecedores da palavra, pero não praticantes. Ah, eu sou católico, pero não praticante. Ah, eu sou cristiano, pero não praticante. Ah, eu sou evangelista, pero não praticante. Eres um sepulcro caiado. Quando te callas, não nega-se. Quando você nega-se a si mesmo, e não nega a si mesmo, não toma sua cruz e sigue a Cristo, pero tiene muito isto, conhecimento, pero não tiene la vivência, la prática, eres um sepulcro caiado. Uma cueva pintada de blanquito por fora. Há outro dicho, por fora, bella viola. Por dentro, pan bolorento. Outro dicho brasileiro. Que quer dizer que por dentro estou podrido, por fora estou velho, pero por dentro, quem somos nós outros? Quem é aquele que os poderá hacer dano? Devo dizer, nós mesmos. Nós mesmos hacemos dano hacia nós, porque temos conhecimento, temos o entendimento, e 99% tem a revelação, pero não cria vergonha na cara para pôr em prática. Não querem, porque duele. Vão ter prejuízos morais, sentimentales, emocionales, porque cambiar duele, crescer duele. O niño quando está em sua idade, crescendo, muitas vezes choram de dolor, porque seus huesos se vão dilatando. Sabe quando o niño empieza sua dentição? Há uns estudos que dizem que quando o niño está em la fase de la dentição del canino, de los dientes caninos, de las presas,
Los niños están a un punto, a un paso de la locura. Tan fuerte es el dolor, porque crecer duele. Pero nadie quiere crecer. Queremos ser un montón de niños mimados. Niños, bebês que não querem crescer. Estamos compartilhando essa semana e eu estava falando com uns pastores, uns irmãos e estávamos falando de el evangelho que hoje é predicado aí fora, é o evangelho como nós corremos o bastoncillo de limpar o oído e genera um êxtase em nós com um bastoncillo limpiando o oído, genera um picor no oído. São as palavras predicadas hoje. Porque não habla de transformação de dentro hacia afuera. Habla do que Deus vai fazer em minha vida. Deus vem, você tem que fazer isto. Volve a su puesto, pastor toma e Deus hace. Quem é o Deus aqui? É que nós somos Deus em nós mesmos. E as palavras predicadas são: você pode. Palavras motivacionais. No evangelho transformador. Palavras que generam em pessoas motivações. Pero uma motivação fora da vontade de Deus, fora do propósito de Deus, fora do evangelho. São evangélicos sem evangelho. São cristianos sem Cristo. Porque suas palavras predicadas generam picor no ouvido de quem escuta. Porque é dulce para mi ego, não para ser transformado. Então, quem é aquele que poderá fazer dano? Nós mesmos. Porque se tomamos a atitude, se temos o entendimento e ponemos em prática 1% de que nós conhecemos, escuchamos, vemos do evangelho, San Antônio de Benajever já é outro pueblo. Valência, La Puebla, Liliana, Bétera, toda Valência, toda a comunidade valenciana, toda a Espanha é outra coisa. Vai ser transformada, porque o sal sale de nós e vai trazer cura, liberação, transformação, vida. Pero nós não queremos pôr em prática. 17. Mejor es que sufráis por hacer el bien, si así Dios lo quiere, que por hacer el mal. Espera, eu agora me quedei assustado. Mejor es que sufráis por hacer el bien, si así Dios lo quiere. Já escutaram a história de Pablo? Já pararam para escutar quem era Pablo? Quando lemos aí em Hechos, quando Pablo está em la casa de um senhor e Deus habla a outro senhor, creio que é Ananias. Mira, vê aí a casa que está na calle direita e tem um senhor chamado Pablo aí. Vê, ora por ele para que caiga as escamas. Pero Senhor,
Esse é o que perseguia a igreja. Encarcelava, tinha papeles para prender e dar uma paliza. Presta atenção. Me importa, porque a ele será muito útil que ele sofra por meu nome. Mejor es que sufrais por hacer el bien, si así Dios lo quiere. ¿Será que nuestros sufrimientos, estas leves y momentáneas tribulaciones que tenemos, como dijo Pablo a una de sus cartas, que la leve, momentánea tribulación tenía tomado una paliza, estava todo arrebentado, estava encarcelado com manos e pés assim, o tronco. Deveria ser uma dor horrível, 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 horrível. E era apenas uma leve e momentânea tribulação. Pero aqui o texto diz: mejor es que sufrais por hacer el bien. Se assim Deus lo quiere, permanezcamos em Cristo. Permanezcamos em Cristo. Muitos de nós pensamos que o que Cristo ha hecho, Ele ha hecho porque é Deus. Não. Ele ha hecho para enseñar hacia nosotros que Deus se vuelve humano para derramar sobre nós a humanidade que nós perdimos. Não somos empáticos, não somos, como é a palavra, quando nós tomamos o sentimento do outro, não é empatia. Não somos amorosos, não somos pessoas que em realidade queremos amar aquele irmão com compaixão. Cristo ha venido como humano para ensinar hacia nós que éramos seres humanos a ter humanidade. Dentro de isto, manifestar compaixão. Porque não temos compaixão. Perdemos a compaixão. Não amamos o próximo. Cristo padeceu em la cruz do Calvário. Levou sobre si toda dor, toda enfermidade, toda maldição que havia sobre nós. Hoje, nós manifestamos o Cristo. O Cristo, Senhor, este que habita em nós, por nós e através de nós se manifesta. Pero, se em realidade nós seguimos o bem, que vengamos em nome de Jesus seguir o Cristo, negando-se a nós mesmos, tomando nossa cruz e seguindo a Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Padre, em nome de Jesus, uma vez mais nos exponemos a Tu palavra. Que Tu Evangelho seja evangelho transformador. Que Tu Evangelho seja evangelho a qual nos direciona, nos capacite e nos transforme, conforme Tu vontade, Tu desejo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesucristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada de nós. E esta comunidade estamos terminados em nome de Jesus. Podamos ter uma semana bendecida bajo a graça e o favor do Senhor. Um forte abraço a todos.